Bom, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos ampare, nos proteja, esteja em nossas vidas todos os dias, nos estimulando a nos tornar cada dia pessoas melhores, mais amorosas, mais compreensivas e mais bondosas. Que o Divino Mestre Jesus nos estimule a cada dia a tornar a nossa vida uma busca permanente de amor e sabedoria, que são os únicos valores que nós viemos buscar neste mundo. Quando nós deixarmos este mundo aqui, só levaremos daqui aquilo que colocarmos em nossas mentes, em nossos pensamentos e em nossos sentimentos. Então que estes pensamentos, que estes sentimentos sejam os melhores para que o projeto de Deus em nossa vida seja concretizado. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 23. Lembrando que o Livro dos Espíritos é composto por 1019 perguntas. E estas perguntas foram elaboradas por Allan Kardec e a Sociedade Espírita de Paris. Estas perguntas e respostas foram selecionadas, analisadas e publicadas na obra inicial do conhecimento filosófico da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. E nós temos a intenção de gravar todas essas perguntas e respostas em formas de vídeos. A pergunta número 23 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: que é o Espírito? E os Espíritos responderam: o princípio inteligente do universo. De acordo com a resposta dos Espíritos, e esta resposta está bem clara no Livro dos Espíritos, no livro A Gênese e na magistral obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, Deus criou, no início de tudo, o princípio material e o princípio inteligente. O princípio inteligente ainda não era espírito. O princípio material ainda não era matéria. No momento em que se uniu o princípio inteligente e o princípio material passou a ser dotado de inteligência. E criou-se o fluido cósmico universal, que é a base de toda a matéria existente. A partir desse instante, a matéria se uniu em partículas. Essas partículas se uniram em torno da criação de elétrons, que por sua vez se tornaram átomos. E as partículas que formam elétrons, prótons e nêutrons são os tijolos iniciais do universo. Sendo que, a todo instante, todo esse conjunto pulsa entre partícula e onda, formando as bases da física quântica, que hoje está na diretriz dos conhecimentos mais avançados da humanidade no entendimento da natureza, e chegando cada vez mais perto de entender a natureza íntima da matéria e, consequentemente, a natureza íntima do universo, e muito distante ainda, daqui a alguns milhares de anos, quiçá entender a natureza íntima de Deus. Então o espírito, depois de passar por diversas etapas evolutivas, ao longo de bilhões de anos de evolução, ele compôs os primeiros átomos, que compôs as estrelas. Essas estrelas, por sua vez, uniram-se em torno de galáxias. Essas estrelas que morreram formaram os átomos mais complexos, que formaram os minerais. Em todas essas etapas, o princípio inteligente estava ativo como modelador inteligente de tudo que existe. Ao libertar-se dos minerais, ele evoluiu para as formas mais primitivas de vida, como o vírus, como os seres unicelulares, depois revestiu o planeta Terra inteiro, ou outros planetas disseminados pelo universo, das formas unicelulares, vegetais, animais, invertebrados, vertebrados, répteis, aves, mamíferos, até chegar à condição humana e tornar-se espírito livre, independente, capaz de direcionar seu próprio destino. O espírito evoluiu a partir do princípio inteligente, tornando-se individualidade. Então você que está me ouvindo agora é um espírito que passou por todas essas etapas evolutivas, até tornar-se esse ser que você é hoje, com todos os potenciais de Deus armazenados de forma latente, onde tudo que você aprende, tudo que você vive, são indutores para que você desperte, revele a sua condição divina. Porque todo o conhecimento, tudo que existe no universo já está armazenado em você de forma latente, está aí precisando apenas ser despertado. E à medida que nos desmaterializamos,
À medida que deixamos de produzir sujeira mental através de maus sentimentos, maus pensamentos, ódios, mágoas, nós vamos despertando a divindade, Deus que está dentro de nós. Mas a pergunta tem um complemento que foi realizado por Allan Kardec. Na pergunta número 23A, Kardec pergunta: qual a natureza íntima do espírito? E os espíritos respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. É preciso entender que nós temos uma inteligência limitada e uma linguagem limitada à nossa inteligência e à nossa capacidade de compreensão. E a resposta continua: para vós, ele, o espírito, nada é, por não ser palpável. Imagino que a nossa ciência hoje ainda trabalha em condições de aceitar como verdadeiro apenas aquilo que pode ser medido, apenas aquilo que pode ser pesado, apenas aquilo que pode ser visto. E a resposta continua: para nós, entretanto, para eles que estão no plano espiritual, né, para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, vou ler de novo a resposta de forma linear para que fique compreensível. A pergunta A: qual a natureza íntima do espírito? Os espíritos respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, podemos concluir que nós somos espíritos. E nós, espíritos, somos uma partícula de Deus, criada como princípio inteligente, que passamos por um processo evolutivo de bilhões de anos até nos tornarmos individualidades e, consequentemente, espíritos. Deus não criou o espírito, Ele criou o princípio inteligente, a sua imagem e semelhança, para que pudéssemos evoluir até a condição humana, para que depois continuássemos a nossa evolução, para retornarmos à imagem e semelhança de Deus, com todas as suas potencialidades e atributos. Por isso, Jesus, ao olhar para nós, disse com muita clareza: vós sois deuses. Vós sois deuses, mas ainda não temos essas potencialidades reveladas, porque somos espíritos que ainda muito ligados ao mundo instintivo e consequentemente aprisionados ainda à matéria, nós somos ainda profundamente imperfeitos. Carregamos muita sujeira mental que aos poucos iremos libertando, nos tornando aquilo que fomos destinados a ser. Isto é espiritismo. Isto é o conhecimento espírita, que nos liberta de nossas amarras, que nos torna seres aos poucos senhores de nós mesmos. E Deus nunca nos pune. A ideia da punição divina é fruto de um profundo atraso mental. Deus não construiu infernos, mas como co-criadores, como espíritos inteligentes e co-criadores, nós mudamos a natureza, a estrutura do mundo à nossa volta e podemos criar dentro dele o nosso céu ou o nosso inferno. E tudo isso está relacionado aos nossos sentimentos e às nossas emoções. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.